Muito bem. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nutre-te. Nós hoje temos connosco uma convidada especial, a Inês Olsen. A Inês Olsen é nutricionista materno-infantil e acompanha mulheres desde o processo antes da gravidez, durante a gravidez e após a gravidez, mas não só as mulheres, não é? Verdade. Acompanha também os bebés e as crianças e eu acredito que tu és aqui uma promotora de um crescimento mais saudável, mais equilibrado e que primas por promover aqui o bem-estar das famílias, acima de tudo, não é, Inês? Exatamente. Eu não diria melhor. Então, acho que me safei aqui na primeira parte. Então, Inês, eu gostava que as pessoas também conhecessem aqui um bocadinho melhor da Inês. Eu sei que tu és uma apaixonada por esta área, que em especial há aqui uma área que também é muito querida dentro de todas estas que nós falámos, que é aqui a introdução alimentar, e hoje eu vou tentar explorar um bocadinho mais disto contigo, porque é uma área que também tenho especial interesse agora, ainda por cima que sou tia, e a minha sobrinha está precisamente nesta fase. Sim, a minha sobrinha tem agora 7 meses, e então começou há 1 mês e pouco a introdução alimentar, é uma fase muito gira, a diversificação, é delicioso. E nunca tinha passado por isto assim tão próximo, porque não tenho filhos e tenho amigas que têm crianças, mas é sempre diferente quando é um sobrinho ou uma criança de casa, então hoje tenho aqui imensas perguntas para te fazer. Mas antes de mais eu gostava de saber o que é que te apaixonou nesta área, como é que decidiste abraçar a área da saúde materno-infantil e queria-te dar aqui a palavra para tu nos dizeres como é que esta área é a tua paixão. Olha, antes de mais eu queria agradecer-te muito pelo convite para estar aqui contigo. É mesmo uma honra poder estar ao lado de uma nutricionista de mão cheia, como eu sei que tu és, e poder falar de um tema que eu gosto tanto e que é tão especial para mim. E então, para dar aqui um bocadinho um contexto, o meu interesse pela área materno-infantil surgiu de uma forma muito orgânica. Eu fui uma criança com excesso de peso, portanto, eu deparei-me logo no início com imensas dietas super restritivas, não tive acompanhamento especializado, até porque na altura não se sabia o que se sabe hoje. Esta área de nutrição materno-infantil, se existia, era assim estava ali muito bem escondidinha. E eu acabei por não ter acompanhamento nessa área, por isso, com o crescimento das redes sociais logo nessa altura, foi uma exposição a uma série de dietas malucas, coisas assim super, super restritivas, e numa fase de entrada para a adolescência, nós estamos muito sensíveis e suscetíveis a estas coisas, então eu devo ter experimentado todas as dietas à face da terra. Entendo-te. Exato. E, portanto, por aí foi surgindo um bocadinho o meu interesse por uma alimentação saudável, porque, por consequência, ao meu excesso de peso, eu senti a necessidade de fazer muito esta pesquisa autónoma sobre o que é que era saudável, o que é que não era saudável, o que é que eu podia fazer, o que é que eu não podia fazer, e foi surgindo aí um bocadinho o interesse pela nutrição. Chego ao secundário, termino o secundário, e quando chega a altura de escolher um curso, eu vi várias opções, até porque eu estava muito indecisa entre coisas de nada a ver, mais para o mundo das artes, que giro, ou para a área da saúde, que não podia ser mais parecido. Que engraçado, isso é super giro. Eu acho que elas, no fundo, aqui depois há momentos em que se cruzam. Se cruzam, eu também acho. Hoje em dia já consigo cruzar um bocadinho as duas coisas, mas na altura acabei por optar seguir a área da nutrição, porque era efetivamente uma área que eu tinha muito interesse, e já na licenciatura conheci a área materno-infantil e eu senti mesmo que era aquilo, tinha que ser por aí, e o meu objetivo a partir daí foi muito estudar e trabalhar para me tornar na profissional que eu gostava de ter tido a acompanhar-me naquela altura, e é um bocadinho por aí. Sabes que no episódio anterior ao teu, tive cá uma psicóloga comigo. E quando eu lhe fiz a pergunta, ela disse: olha, deparei-me há pouco tempo com uma publicação nas redes sociais que dizia que muitas vezes nós enverdamos pela profissão, não só por o gosto, mas por algum trauma que tivemos na infância. E é tão engraçado que eu fui para a nutrição especificamente também por isto, não é? Partilhamos aqui a mesma, no fundo aqui, uma história comum de obesidade infantil. E tu estás-me a dizer exatamente o mesmo, é tão giro como
a nossa própria história acaba por conduzir um bocadinho aquilo que nós queremos depois trazer ao mundo e o que gostávamos também de fazer diferente para que outras pessoas possam ter um caminho aqui mais célere com este tema, não é? Uma experiência um bocadinho, se calhar, diferente do que nós também tivemos. E eu acho que esta área realmente aqui é um mundo. E a nutrição infantil, e eu sei que tu defendes muito isso, daí eu acho que era interessante se calhar começarmos por aqui. A nutrição infantil começa muito antes do bebê nascer. Exatamente. E fala-se muito de um tema que eu não percebo muito bem, mas que eu sei que tu dominas, que é as chamadas janelas de oportunidade, não é? Sim. Janelas de oportunidade, desenvolvimento de paladar e tudo mais, e que começam precisamente na gravidez. E como eu sei que tu fazes o acompanhamento durante a gravidez toda, eu gostava que nos falasses um bocadinho aqui disto, como é que este processo começa todo já durante a gravidez. Eu acho este tema super, super interessante e efetivamente é algo que eu tento sempre aproveitar, entre aspas, ou seja, nas consultas, quando eu acompanho as mulheres desde a gravidez, de fazer também este trabalho com elas e explicar-lhes um bocadinho estas janelas de oportunidade, porque lá está, é uma oportunidade que nós temos de facilitar depois a aceitação futura de sabores que tipicamente não são tão bem aceitos pelas crianças, nomeadamente sabores mais amargos, dos legumes verdes escuros, dos legumes folhosos. Acaba por ser aqui uma oportunidade muito interessante para introduzir os bebés a este paladar. E começa na gravidez, ali por volta das 14 semanas, que é quando os bebés já têm as papilas gustativas e começam a sentir o sabor destes compostos aromáticos que são ingeridos pela mãe através do líquido amniótico. Portanto, dão pequenos golinhos no líquido amniótico e já começam a ter contacto com estes sabores. Essa é a primeira janela de oportunidade assim para desenvolvimento do paladar. Depois, na amamentação, temos uma outra janela de oportunidade que, quando a mãe amamenta, os compostos também que consome, o sabor passa para o leite. Portanto, também é uma forma dos bebés terem este contacto com os alimentos. E depois temos a bela da introdução alimentar, que aí já é um contacto mais direto. Mas é uma fase em que os bebés estão muito mais receptivos para experimentar e explorar novos sabores, novas texturas e é uma ótima fase para estimularmos aqui a oferta deste tipo de alimentos que geralmente há um bocadinho maior de recusa, mais aversão, porque naturalmente nós temos uma preferência inata pelo doce, então é uma boa fase precisamente para estimularmos aqui um bocadinho esta aceitação dos paladares mais amargos. Isso é muito giro, porque isso cria aqui acho eu acho que isso é de facto uma janela de oportunidade gigante, no sentido em que se nós conseguirmos fazer uma diversificação alimentar com todo o tipo de alimentos, provavelmente vamos evitar algumas seletividades alimentares mais tarde e situações, por exemplo, de neofobia alimentar. Queres explorar um bocadinho isto do impacto que estes, se calhar os primeiros, agora fala-se dos primeiros 1100 dias, exato, de vida acabam por ter nesta seletividade alimentar e da neofobia alimentar das crianças? Sim, o que acontece, efetivamente, a introdução alimentar também é uma ótima janela de oportunidade para apresentarmos os bebés a uma variedade grande de alimentos. E é importante que esta variedade seja consistente, ou seja, não é dar uma couve uma vez e esperar que depois eles aceitem couve. Ou seja, manter aqui uma exposição frequente deste tipo de alimentos, dar o exemplo é fundamental. E lá está, que a introdução alimentar é muito importante e eu tenho essa percepção clínica de que tem um impacto grande depois na probabilidade do bebé ter ou não seletividade, mesmo neofobia alimentar. Mas o que acontece é que isto não é linear, porque a seletividade é muito multifatorial. Pode estar relacionado com fatores genéticos, biológicos, ambientais, experiências alimentares que eles tenham, quer em casa, quer mesmo, por exemplo, em contexto de creche. Sim. Há aqui uma série de situações que podem levar a esta seletividade e nem sempre é assim tão linear como nós gostaríamos. No caso da neofobia, a neofobia, no fundo, é um processo um bocadinho natural. Todas as crianças acabam por passar um bocadinho por ela aqui, mais ou menos a partir dos 18 meses, portanto 1 ano e meio, até ali aos 3 aninhos, em que existe um bocadinho este receio de tudo o que eles consideram novos alimentos.
mas está muito, ou seja, a abordagem que os pais têm perante essa neofobia alimentar faz muita diferença depois no futuro da aceitação deste tipo de alimentos, ou seja, se isto passa a transformar-se numa recusa e seletividade, Sim. ou se começamos a abrir portas para experimentar, para explorar, se damos aqui também um exemplo, temos um ambiente calmo à mesa e facilitamos para que haja depois uma aceitação melhor. Ok. E falaste aí de uma coisa que é muito interessante e que eu te vou também questionar, porque provavelmente tu tens muito mais experiência disto de apanhar em consulta do que eu, mas eu trabalho só com adultos, não é? E muitas das vezes eu estou a tentar trabalhar hábitos e comportamentos alimentares com alguns adultos e já me aconteceu surgir em consulta eu perguntar, por exemplo, mas comem sopa em casa? Ah, sim, temos sopa para o meu filho, mas nós não comemos. E eu pergunto muitas vezes, então, mas se nós não somos os exemplos para as crianças, e ali não estamos a trabalhar até o tema da criança, é muito mais fácil da criança dizer-nos que não vai querer comer aquele alimento, porque nós temos que funcionar como um exemplo. Claro. O que é que tu tens a dizer-nos acerca deste tema? Porque eu acho que isto é mesmo um tema que é, nós falamos muito da alimentação das crianças, da diversificação alimentar, de como é que devemos fazer com os mais novos, mas até que ponto é que isto se dissocia do comportamento dos mais velhos? Não se pode dissociar, não é? Nós temos que funcionar como exemplos, porque senão como é que vamos fazer reeducação alimentar de uma criança se nós próprios não temos este comportamento? Exatamente. Eu queria que explorasses aqui se calhar um bocadinho este tema connosco, eu acho que se calhar é um dos temas mais importantes hoje em dia também. É muito importante e é algo que eu trabalho muito nas consultas. Aliás, as famílias até costumam brincar a dizer que a introdução alimentar é para a família toda. Mas é verdade, porque os pais são os grandes modelos dos bebés. Uma coisa, nos primeiros meses, numa fase assim muito inicial, os bebés comem por curiosidade. Sim. Eles nem percebem bem que aquilo é um alimento, é assim um novo objeto que por acaso até tem um sabor interessante e até conseguimos mastigar e engolir. Mas depois passam a comer por exemplo. A curiosidade, ou seja, deixa de ser uma novidade. E se não existe este exemplo, acontece muitas vezes eles começarem a recusar as refeições. E quando um pai diz a um filho, os legumes fazem bem, os legumes são saudáveis, é importante comer legumes, mas não os come, esta mensagem perde um bocadinho a força. Claro. E, portanto, o ideal, obviamente, seria que toda a família fizesse uma alimentação mais semelhante possível. Sim. E se queremos que os nossos filhos consumam sopa, legumes, fruta, o que for, nós temos que ser os primeiros a dar esse exemplo, porque esta modulação, não sei como sim. familiar, parental, é fundamental para a aceitação das crianças. Isto é mesmo um determinante de preferências também infantis, portanto é um tema que não pode ser descartado, é mesmo importante e sem o exemplo dos pais, e sem lá está, na creche eles têm um efeito de grupo, estão todos os meninos a comer a mesma coisa. Portanto, tanto que às vezes ouvimos muito, mas na escola ele come de tudo, dizem que ele come lindamente e em casa não come. Temos que fazer esta avaliação. Ok, então mas em casa estamos todos a comer a mesma coisa? Não estamos? Comemos ao mesmo tempo? Isso. Não comemos? O ambiente da refeição é tranquilo? Ou existe pressão, existe negociação, existe chantagem? Como é que isto funciona? Claro. Temos que tentar avaliar aqui um bocadinho melhor essas questões. E isso também é muito giro, porque eu também noto muito isto às vezes em algumas consultas minhas. Agora está-me a vir uma série de coisas que é sim, nós damos-lhes comer a eles e depois comemos nós. A questão da refeição e da partilha em família eu acho que é essencial para a formação de hábitos alimentares das crianças. É super importante e faz uma diferença abismal na aceitação, na disposição das crianças, porque eles ainda por mais, fim do dia, normalmente, durante o dia a maioria dos bebés estão na creche. Chegam ao final do dia, já estão mais cansadinhos, estão muito mais carentes também de atenção parental, porque estiveram longe da mãe e do pai o dia todo. E não tendo essa refeição em família torna-se um momento muito menos estimulante, muito menos interessante para eles do que se estiverem ali todos a partilhar a refeição. Claro, e a aceitação deve ser também completamente diferente, porque a alimentação também tem muito caráter emocional. Sem dúvida. E eu acredito que também é um veículo de ligação e de conexão entre as crianças e os próprios pais, aquele momento
da refeição. E as crianças são muito sensíveis a isso. É isso. Essa parte toda de ambiente emocional são muito sensíveis. Pois. Mesmo que não é verbalizado, eles sentem tudo. Exato, faz mesmo muito sentido. E agora estávamos a falar de mesa e de pais e de trazermos estas dinâmicas, como os pais serem aqui o modelo também das próprias crianças, isto para aquilo que devem comer e para aquilo também que não devem. Às vezes também tenho um bocadinho nas minhas consultas pessoas que me dizem assim, sim, tem crianças pequenas, eu bebo, sei lá, um refrigerante, mas eu digo ao meu filho que ele não pode. Pronto, e aqui estamos outra vez na mesma situação, não é? Que era aquilo que tu estavas a dizer de o vegetal faz bem, eu não como, o refrigerante faz mal, eu posso, tu não podes, o adulto pode. Sim, o inverso também se verifica muito e também tem impacto. E começamos a criar também aqui uma proibição muito vincada, começamos também a caminhar muito para aquele sentido de o fruto proibido é o mais apetecido. Era isso. Isso acontece muito. Eu vou comer um chocolate, mas tu não podes. Eu vou beber um refrigerante, mas tu não podes. Eu vou comer uma batata frita, mas tu vais comer arroz. Os miúdos torcem o nariz a isto. Claro. Ou seja, este tipo de estratégias, se os pais as quiserem adotar, o ideal é adotarem em refeições que não são partilhadas com as crianças, no sentido de, ok, então uma refeição de trabalho com os meus colegas, olha, aí sim, mas quando estou em família, as regras serem comuns a toda a gente para conseguirmos modelar da melhor forma aquele comportamento. Idealmente, exatamente, eu concordo muito com o que tu disseste. Eu acho que essa base alimentar, especialmente no núcleo familiar, deve ser mais controlada no sentido em que deve ser um bocadinho mais equilibrada. Sim. O que não quer dizer que não exista espaço para, em situações pontuais, festas, ou um dia um bocadinho diferente, não haja espaço também para introduzir alimentos que são um bocadinho menos nutritivos e está tudo bem, porque também fazem parte da vida, nós também consumimos, também gostamos, desde que não constem aqui nenhum risco para a segurança, mediante também a fase do desenvolvimento desse bebê ou dessa criança. Há um bocadinho de espaço para tudo, mas esta flexibilidade é algo que eu também trabalho muito em consulta, porque temos que encontrar aqui um equilíbrio entre permissividade total, em que não existe mesmo limite, e entre uma proibição. Encontramos aqui a moderação. Levas-me agora para outros temas. Pronto, as áreas acabam por casar. Eu estou a trabalhar com os adultos e com as crianças, mas depois há aqui muita coisa que casa. E eu tenho um monte de perguntas para te fazer, mas eu vou já para aqui porque eu acho que vai aqui na sequência e faz-me todo o sentido. Como sabes, eu trabalho comportamento alimentar. E este também é um tema meu. E é uma coisa que, eu vou-te ser muito sincera, foi uma das questões que mais pesou na minha relação com a própria maternidade, de vir ou não vir a ser mãe, de como é que eu iria gerir esta parte. Porque como tive problemas de comportamento alimentar, uma das minhas questões era, mais tarde, quando eu tiver um filho, como é que isto vai ser? Porque colocam-se imensas questões na minha cabeça e eu sinto muito isto nas minhas consultas com as mulheres que tenho com alterações de comportamento alimentar, que é, eu não quero que a minha filha ou o meu filho passe exatamente pelo mesmo. Quer no sentido, às vezes, de sermos demasiado permissivos, que foi aquilo que pode ter acontecido na nossa infância, que foram demasiado permissivos connosco e queríamos comer tudo, e depois vão ter problemas de peso e pronto, e na escola vão-lhe fazer bullying, ou seja, os pais projetam aquilo que passaram, efetivamente, na criança. Sim. Quero, por outro lado, cair no outro extremo, que é, como a mim me permitiram tudo, eu vou ser demasiado restritiva com o meu filho e não vai provar nada e em casa não há hipótese de nada. E eu própria me deparo muitas vezes com estes pensamentos intrusivos também. Ou seja, às vezes tenho as pessoas a falarem comigo em consulta e na consulta eu consigo até ter o discernimento de dizer assim, não vai fazer isso dessa forma com os filhos, nós vamos conseguir ter outra leveza, não temos que trazer esta preocupação, temos que trabalhar em nós o nosso comportamento para ele estar mais equilibrado e isso depois vai passar para as crianças. E eu acredito piamente nisto, mas esses pensamentos intrusivos às vezes também estão comigo. E eu queria abordar um bocadinho contigo este tema, porque provavelmente tu também já apanhas estas situações, não é? Porque são os pais que me falam desta preocupação, mas enquanto comportamento deles, mas tu já apanhas os pais a tentar trabalhar o comportamento com os filhos e como é que tu sentes que nós conseguimos não cair nestes dois extremos? Que estratégias é que acabas por trabalhar com as famílias que acompanhas para efetivamente não sermos
nem demasiado permissivos, nem demasiado restritivos, para tentarmos encontrar aqui um equilíbrio para a Eu educação acho alimentar. que, e atenção, tudo o que tu disseste eu concordo a 100%. É mesmo engraçado, acho que nós estamos muito alinhadas também neste sentido e como tu tinhas dito, o primeiro passo nestas situações é trabalhar a relação com a comida dos próprios pais, porque nós próprios, nós somos pessoas, não é? Nós somos pais, mas antes disso somos pessoas e tivemos as nossas experiências, temos as nossas dificuldades e é importante não descurarmos disto, porque não existem pais perfeitos, isso é completamente irrealista, mas é importante estarmos conscientes de quais é que são as nossas dificuldades, aqui no que concerne a alimentação, e estarmos disponíveis para trabalhar nelas e ajustar o que for necessário. Obviamente que isto não vai ser um caminho linear, nós não somos pessoas perfeitas, mas é muito importante termos esta consciência e procurarmos ajuda quando é preciso. E aí, no caso, eu diria que o meu papel seria encaminhar, Simone, tenho aqui uma mãe que precisa da tua ajuda. E acho que é muito importante também fazer esse trabalho, sem dúvida, mas em consulta eu também dou sempre aqui algumas estratégias, até mais direcionadas para como abordar com a criança, como verbalizar, como explicar, porque a partir de certa idade eles percebem tudo. Sim. Eles ali a partir de 1 ano e meio, 2 anos, eles são muito despachados, eles apanham tudo e é importante a forma como nós explicamos as coisas, porque se nós dissermos não podes porque faz mal, isto é uma verdade absoluta. Uma criança não tem espírito crítico, não percebe. Então é muito importante sabermos navegar as coisas de forma cuidadosa e adequada para a fase de desenvolvimento da criança que temos em questão. Uma coisa é um adolescente, outra coisa é uma criança pequenina. A forma de falar e de explicar é sempre um bocadinho diferente. Mas quando eles são mais pequeninos, eu digo sempre aos pais que a primeira coisa que eles têm que pensar é: existe aqui algum risco de segurança associado ou não? É uma bebida alcoólica? Ok, aí acho que é lógico. Claro. Existe um risco de engasgamento muito elevado? Ok, então não pode. Ou seja, fazemos aqui efetivamente uma lista do que é mesmo proibido, o que é que não pode ser, porque é um risco de segurança e aí é um motivo de força maior. Ok, se não é proibido, já passamos ao step 2. Portanto, o segundo passo seria aqui perceber: ok, como é que tem sido a alimentação nos últimos dias? Tem sido dentro do habitual, da nossa rotina familiar normal, ou temos tido assim muitas situações pontuais que deixaram de ser pontuais? E fazer um bocadinho esta gestão, quer de quantidade e mesmo a forma como oferecemos. Por exemplo, às vezes vamos a uma festa de aniversário e os miúdos querem comer uma fatia de bolo. Sim. E está tudo bem, é um aniversário, é uma situação pontual e se calhar naquela festa também tem uma saladinha de frutas ou um iogurte natural ou qualquer coisa que a criança também gosta e aceita bem, e em vez de se calhar darmos só um prato com bolo, damos um prato com um bocadinho de bolo, mas damos também um bocadinho de iogurte e de fruta ou um bocadinho de maçãs de queijo. Tentar fazer aqui uma escolha mais equilibrada, sem privar de nada, mas moderar aqui um bocadinho a quantidade e explicar. Ou seja, aqui há muito esta associação de valor moral com os alimentos, de um alimento é bom ou mau. E isto para uma criança é muito complicado. Porque se nós começamos a explicar numa fase tão inicial que um alimento é mau e um outro alimento é bom, isto cria aqui uma relação complicada com a comida. E os alimentos não são maus nem são bons. Têm valores nutritivos diferentes, energéticos diferentes, têm momentos para se ingerir e momentos para não se ingerir. E é um bocadinho este balanço que eu trabalho com cada família. Isso é super importante, o não categorizarmos as coisas. Porque eu acho que nós... Não darmos o valor moral aos alimentos. Sim. Porque acho que nós temos muito a ideia de colocar tudo em caixas. E a nossa geração passou isso. Completamente. Sim. Ou seja, esta questão de colocar em caixas, não se pode comer isto, não se pode comer aquilo, aquele alimento faz mal. Eu acho que uma das quase verdades feitas da nossa geração era a questão dos hidratos de carbono, que era um demónio. A nossa geração era a demonização total dos hidratos de carbono. E eu acho que isso que tu estás a dizer é mesmo fundamental, que é
Não há o bom e há o mau, há aquilo que é o equilíbrio, há aqueles que vêm mais vezes na nossa rotina, há aqueles que vêm mais pontualmente. Claro. E acho que isso é fundamental. E isso vai ao encontro daquilo que estávamos a falar da questão do exemplo, não é? Que tu deste há pouco, também vão haver as exceções aos dias e faz tudo parte. Sim, eu acho que isso é que é certo. mesmo procurar o equilíbrio, porque também quando tentamos procurar aquilo que é a perfeição, nós acabamos por cair no controlo e não no equilíbrio da coisa, não é? E queremos estar a controlar todo o meio daquela criança, eu acho que acabamos por estar a criar um stress enorme à volta das refeições. E até que ponto é que isto às vezes não traz mais entropia na própria refeição da família e uma relação menos saudável com a própria alimentação? Tem um impacto enorme. Sim. Faz muita diferença. Eu acho que isto se calhar até pode ser, às vezes querermos tanto proteger, estamos a criar ali uma relação de maior desequilíbrio com a própria alimentação para as crianças. Concordo a 100%. Concordo a 100%, porque lá está porque há esta ideia errada de que uma alimentação saudável não inclui estas exceções. Sim. Uma alimentação saudável, fruta, legumes, arroz, massa, batata, ou seja, está muito colocada numa caixa muito fechada. Sim. E uma alimentação saudável pode incluir exceções. E deve, socialmente, acaba por fazer parte também da nossa maneira de estar, de viver. Temos dias em que faz sentido incluir, está muito mais relacionado com a forma como o fazemos do que propriamente esta restrição e esta proibição. Ok, bom. E quais são os principais mitos que tu encontras aqui na área da diversificação alimentar? Ui! Temos tempo. Isso, podíamos fazer só um episódio de mitos de introdução alimentar. Porque é uma área em que existe muita desinformação. Pois, eu também sinto isso. Existe muita desinformação, de um lado ouve-se uma coisa, do outro lado ouve-se outra, e acho que para as famílias é muito difícil saber como filtrar esta informação. Uhum. Mas posso partilhar contigo assim alguns mitos que eu ouço assim mais frequentemente, em contexto de consulta, que acho que é importante também as famílias que estão a ouvir estarem a par. Então, sim, o primeiro mito que me vem à cabeça é quando um bebê cospe o alimento, ou quando faz assim uma careta, quando prova um alimento pela primeira vez, quer dizer que não gosta. Será? Quer dizer que não gosta? Ou de repente um bebê que só está habituado ao leitinho é exposto a uma série de texturas, de sabores diferentes e estranha. É uma experiência sensorial diferente. Então eles são muito expressivos, isso é muito engraçado. Eles são muito expressivos. Aliás, houve um vídeo que ficou super viral há uns tempos de um bebê a provar kiwi pela primeira vez e punha o kiwi na boca e encolhia-se todo, torcia-se todo, mas depois voltava a comer e estava tudo bem. Inês, fazendo só mesmo aquilo à parte. O meu irmão e a minha cunhada há 2 semanas mandaram um vídeo da Aurora a comer o kiwi e ela fez exatamente isso. Ela pôs o kiwi à boca porque eles deixam-na pegar com as mãos. Ela pôs o kiwi à boca e faz assim. E aquela careta, mas depois vai lá outra vez e começa a comer o kiwi assim, brutal. Mas é mesmo isso. Porque nós às vezes temos a tendência de dizer, não, se faz uma careta não gosta, é porque não gosta, então depois deixam de oferecer. E aí criamos mesmo já um distanciamento sem necessidade de uma série de alimentos. Porque tudo o que for ácido, a maioria dos alimentos ácidos, os bebés fazem caretas, é certo e sabido. Isso é um mito muito frequente. Outro mito muito frequente, há muitos mitos relacionados com os alergénios. Há aqui muitas dúvidas, muitos mitos. Nomeadamente que o kiwi, os morangos, os espinafres, que são alergénios comuns, não são alergénios comuns. Também diz que só se pode introduzir os alergénios comuns a partir dos 12 meses. Não de todo. Aliás, a recomendação até vai aqui um bocadinho por o sentido inverso. Quanto mais precoce, a partir dos 6 meses, logicamente, aqui a partir dos 6 meses introduzirmos os alergénios, menor a probabilidade de desenvolver alergia. Não é linear, não é uma garantia. Mas se introduzirmos estes alimentos alergénios comuns, que são uma lista bastante reduzida, atenção, de alimentos, se introduzirmos aqui mais cedo, portanto aqui até aos 12 mesinhos, mais tardar, e mantivermos esta exposição destes alergénios de forma regular, a probabilidade de desenvolver alergia é muito menor. Engraçado. Mas se estivermos a introduzir só por introduzir, por exemplo, assim um alergénio
comum que na nossa cultura não seja muito hábito consumir. O aipo, por exemplo. Na cultura portuguesa não é assim um legume que nós utilizamos muito, mas é um alergénio comum. Nós podemos introduzir para perceber se o bebê tem alguma reação, mas depois, se não voltarmos a introduzir durante não sei quanto tempo, a probabilidade de desenvolver alergia é maior do que se nunca tivesse introduzido. Ou seja, só faz sentido introduzir o que vamos conseguir manter aqui uma exposição regular. Isso é muito interessante. Isso é mesmo, acho que é um dado super importante, porque às vezes introduz-se uma vez, ok, não reagiu, mas também não faz parte da nossa rotina alimentar, então nunca mais. Portanto, sim, porque há muito aquela tendência quase da checklist. Tem que introduzir tudo. Ver se não faz alergia e depois está introduzido, fica esquecido. Não pode ser. Temos que manter aqui a variedade, a exposição contínua a estes alimentos para efetivamente conseguirmos prevenir a alergia. Isso é muito interessante. Eu hoje já estou a aprender. O mito das quantidades, que os bebés têm que comer X quantidade todos os dias. Um bocadinho, basta pensar como nós. Nós comemos a mesma quantidade de comida todos os dias. Não. Há dias que temos menos apetite, outros dias temos mais apetite. Com os bebés também acontece isto. Além de que eles têm uns extras, que é dentinhos a romper, um dia que estão mais cansadinhos, não estão tão disponíveis para aceitar a refeição, estão mais doentinhos, então na altura das viroses é mais complicado. E temos que ter esses fatores todos em conta. Vão haver dias que o bebê come mais, outros que come menos, e está tudo bem. Sim, há uma capacidade do organismo de se autorregular uns dias mais e outros menos. E quando nós não forçamos, pois, eu acho que esse é outro tema, a questão do forçar as refeições. Esse tema é super importante. Nós temos muita tendência de... Também tem a ver com a nossa geração, a geração dos nossos pais e dos nossos avós, isto acaba por ir passando um bocadinho de geração em geração, de só mais uma colher ou mais um bocadinho, porque alguém disse que tem que comer X. E estamos ali a forçar e a insistir, às tantas o bebê já está chateado porque já não quer comer, já está a chorar e nós estamos ali à luta com a colher e com o bebê, já está a ser uma experiência estressante para as duas partes e na verdade não existe esta necessidade. Claro. Portanto, isso também é um tema que eu trabalho muito logo numa fase muito inicial de introdução alimentar, porque esta alimentação mais responsiva, esta prática responsiva, é fundamental na introdução alimentar. E às vezes também queremos ser nós a mandar naquilo que as crianças querem comer, no sentido em que estão a querer deixar comida no prato. Não, tens de comer mesmo a carne e o peixe até ao fim. O resto podes deixar. Isto também descredibiliza uns alimentos face aos outros, não é? Exatamente. Eu sinto que isto se passou connosco. Qualquer um de nós ouviu esta frase, não é? Tal como uma frase célebre que é: há não sei quantas crianças a morrer à fome e tu não estás a comer isto até ao fim. Ou seja, é como se a criança fosse responsável pela fome no mundo, não é? Claro. E uma vez ouvi uma frase de uma psicóloga que mexeu muito comigo. Estávamos à mesa todos a almoçar, foi uma formação, e ela dizia assim: o que nós estamos a passar de mensagens às crianças nessas alturas é que, por exemplo, nós não queremos, a criança não quer comer, e diz: não pode ser, porque a comida não pode ir para o lixo, porque há não sei quantas crianças a passar fome. Então estamos a dizer à criança que ela tem que comer, ou seja, como se ela fosse o tal lixo. Porquê? Porque a verdade é que ela está a ingerir uma coisa que já não tem apetite, que não quer, que o corpo naquele momento já não suporta mais e nós não estamos a respeitá-la. E muitas vezes não precisa. É isso. Porque a grande maioria das vezes, pelo menos nas minhas consultas, eu recebo famílias que receberam a indicação que os bebés têm que comer X e a grande maioria das vezes é uma quantidade muito grande, que a maioria dos bebés não consome, especialmente numa fase inicial de introdução alimentar, em que o leite continua a ser o alimento principal, a percentagem de valor energético atribuído aos sólidos, portanto tudo o que não é o leite, é tão pequenina, é mesmo a fase de aprendizagem, de exploração. Não existe nada esta exigência que se acredita de tem que comer X. Existem sim tetos máximos, nomeadamente aqui para a proteína, que é muitas vezes onde mais insistem e com menos necessidade, mas isto é sempre algo que temos que avaliar e que conversar, porque depende muito de cada bebê, de cada família, mas forçar nunca é solução.
E muitos E temas tende a piorar. aqui a desconstruir, não é? Porque Muitos mesmo essa temas a proteína desconstruir. que estás a falar, eu falei nisto propositadamente, porque há muito essa questão de não, mas as proteínas têm que comer, quando as necessidades até nesta As parte da necessidades diversificação são muito São baixinhas. muito baixinhas, muito facilmente se atinge. Sim. E acontece muito, por exemplo, oferecerem lácteos em excesso na introdução alimentar. E depois, lá está, se o valor proteico é atingido com lácteos, porque é que o bebê vai querer comer carne e peixe? Pois é isso. O organismo já atingiu. Exatamente. E é tão engraçado como o organismo de uma criança é sábio. Eu acho que muitas vezes, mais do que tentarmos forçar aí nessa altura, acho que o impacto que este forcing tem no tipo de comportamento que as crianças depois têm mais tarde com a comida tem um link muito grande e nós muitas vezes não fazemos este link, não é? Porquê? Claro. Porque a criança sabe, em termos de consciência interoceptiva, escutar o corpo. Sim, eles são muito intuitivos. Claro, existem casos patológicos Claro. em que isto não acontece, como em tudo, Muito. mas, regra geral, eles são muito, inconscientemente, eles são muito intuitivos nesta questão e fazem até aqui escolhas muito acertadas no que toca aqui. A partir do momento em que nós oferecemos alimentos adequados, eles comem o que precisam. Claro que se uma criança, e tu disseste isso e acho que pronto, é uma mensagem que também é super importante, claro que se a criança estiver em constante recusa alimentar, comer sempre muito pouco e tudo mais. Existe sempre outliers, É exatamente. isso, procurar ajuda e por isso é que há nutricionistas na área materno-infantil também para ajudar estas famílias e tentarmos perceber o que é que se passa, o que é que não se passa, o que é que pode estar a acontecer. Exato. Mas a maioria das crianças tem esta intuição, consegue escutar o corpo desta forma de perceber onde é que é o meu teto. Uma coisa é uma criança que não quer comer o prato, mas quer ir comer a sobremesa. E também temos que ver a idade. Exato. Que depois depende da idade. Quando eles são muito pequeninos, aquela história de que é manha, os bebés não têm manhas. São bebés. Não têm sequer capacidade cognitiva para ter manhas ainda. Exato. Mas lá está, é algo que tem que ser sempre avaliado, porque depois há circunstâncias em que bebés já crianças mais crescidos, que pode haver aqui algumas questões também já mais complexas, mas não, forçar nunca é por aí. E diz-me uma coisa, agora outra curiosidade. Se já estiveste em consulta, não sei se sim, se não, mas às vezes, relatos de pais, eu tenho relatos de pais que me falam de crianças que já têm um comportamento assim um bocadinho mais emocional com a alimentação. Pequeninos. Seja que estão sempre a pedir para comer alguma coisa, muito pequenininhos. Eu estou sempre com fome, eu estou sempre com fome, eu estou sempre com fome. É algo que tu já tens apanhado em consulta, não? É algo que aparece bastante, especialmente já com o que eu digo que são bebés crianças, portanto ali por volta dos 2 aninhos, um bocadinho mais para cima também, e que eu noto que existe aqui uma ligação muito grande com este petisco contínuo também na infância e lá está, quando não existe uma alimentação responsiva e eles, ou seja, chegam ali ao teto, mas nós continuamos a insistir, o que eu noto muito é que depois temos crianças e adolescentes que comem quase até ficar mal dispostos. Pronto, era isso. E também temos a outra questão, que é o dar comida aos bebés ou seja, estão aborrecidos, vamos dar uns puffs. Ou seja, em vez de darmos uma refeição, no momento de refeição, vamos dando... agora está aborrecido, para o entreter damos ali um bocadinho uns puffs ou umas bolachinhas para ficar entretido. Comida não é entretenimento. Sim. Ou seja, é importante que existam horários relativamente previsíveis para as refeições, obviamente que mais meia hora, menos meia hora, mas mais ou menos consistentes e não ter este petisco contínuo, porque depois isto vai ficando. Claro, uma compensação. Exatamente. E depois as crianças têm essa tendência, estou aborrecido, vou comer qualquer coisa. Sim, e eu gostava de tocar nesse tema precisamente por isto, porque às vezes pensamos que são só os adultos, mas as questões de comportamento alimentar, elas nascem exatamente nesta fase do desenvolvimento, que é na infância, esta questão da compensação, como aquela célebre frase de porta-te bem, eu dou-te um chupa ou um chocolate, ou, se estivermos a compensar a criança. Sim, quando usamos alimentos menos nutritivos como recompensa, estamos a valorizar ainda mais esse alimento. E normalmente por exemplo, se comes os legumes todos, dou-te um doce. Então os legumes é uma coisa, é um sacrifício. Ainda estamos mais a fortalecer a ideia de que os legumes é um sacrifício e os doces são de mais valor. Sim. Estamos a alimentar um bocadinho essa ideia que também não é benéfico.
Claro, Alimentos não são recompensa. exato. Tal como não há o bom nem o mau, também não pode haver recompensa. Também não são punição, Exato. também não são recompensa. É isso. E eu acho que são mesmo links importantes de nós fazermos para termos cada vez comportamentos alimentares mais equilibrados desde a infância. Até porque eu acho que está sempre muito relacionado com... Claro que há crianças que, por elas próprias, podem desenvolver ali algum comportamento compensatório e não ter necessariamente a ver com os pais, mas pronto, agora estamos a falar numa ótica de educação alimentar e que tem muito esta relação com os pais e eu acho que muito vem daqui de nós adultos querermos fazer de determinadas formas. E sim que mais mitos, agora fiquei curiosa, ainda relativamente a mitos, tu tens apanhado, para além desses que... São tantos mitos. É porque eu também tenho vários, então... Mas assim, podes dizer-me o que é que eu viste e eu dou-te um, é verdade ou é mentira? Sabes porque muitas vezes, e agora estou mesmo a ser muito sincera contigo, aqui a questão da introdução, por exemplo, de quando é que se deve ou não introduzir, e aqui não, se calhar não tanto mito, mas um bocadinho para as pessoas também terem noção, quando é que se deve ou não introduzir os açúcares na alimentação, pronto, porque este é um tema também que surge muito de... Sim. Eu sei que muitas vezes em consultas com os adultos dizem assim, eu só introduzo o açúcar a partir do X tempo aos meus filhos ou não, e se calhar era um tema aqui também interessante de trazermos que eu acho que está muito em voga. Idealmente, as recomendações apontam para só começarmos a introduzir açúcar a partir dos 2 anos. Sim. Antes disso, como é uma fase de muita, lá está, programação de paladar, nós queremos ao máximo estimular a oferta de alimentos o mais naturais possíveis. Sim. Evitarmos os ultraprocessados, alimentos com muito açúcar, não quer dizer que muito pontualmente não possa estar presente, mas idealmente é de evitar. A partir dos 2 anos também não queremos passar do 8 para o 80. É isso. Não é de repente não como açúcar, para agora de manhã são umas bolachas cheias de açúcar e depois tem uma sobremesa ao almoço e depois um bolo ao lanche e outra sobremesa ao jantar. Tem que ser, lá está, uma introdução adequada, ao respeitar aqui também um bocadinho o ritmo da criança, mas temos aqui alguns cuidados, não queremos, lá está, passar de um extremo para o outro. Temos aqui alguma atenção e fazemos esta introdução de forma descontraída, sem colocar esta pressão toda por cima. Isso é algo que eu navego sempre na última consulta de introdução alimentar, que é a consulta dos 2 aninhos. Eu gosto sempre de falar um bocadinho, ok, quais é que são os próximos passos daqui para a frente, o que é que tem que ter atenção, o que é que tem que ter cuidado, e falamos sempre aqui da gestão da introdução dos doces e de alimentos que normalmente, lá está, os bebés fazem os 2 anos e parece que têm bandeira verde para tudo. E há aqui alguns alimentos que temos que ainda ter alguns cuidados, outros que já podem ser introduzidos, mas também temos de ter aqui alguma atenção. Isso tu disseste é uma coisa muito gira, porque também já ouvi isso, que é, ok, até aos 2 anos tudo perfeito, andamos todos aqui nos trinques e a partir dos 2 anos abriu-se a caixinha de Pandora e agora... E agora vai cada tudo. um faz o que quer. Exato, agora vai tudo. E isso também é uma coisa muito interessante, que é, ok, até ali tivemos este conjunto de regras e muito bem para conseguirmos fazer uma introdução o mais diversificada possível para que a criança experimente tudo, mas depois vamos também paulatinamente introduzindo e não agora abrimos a caixinha de Pandora e esquecemos de tudo aquilo que fizemos para trás, porque isto até é desconstrutivo para a própria criança. Claro, e todo o trabalho que os pais tiveram nesse processo e essa atenção e esse cuidado, também não queríamos descurar dele, portanto, não é de repente chega aos 2 anos e... Sim. Porque depois as crianças podem regredir um bocadinho. Pois é. Por isso temos que ter aqui alguns cuidados nessa fase. Boa. E se tu tivesses, por exemplo, agora, porque tens muitos, não é? Imagina, temos aqui vários pais a ouvir-nos certamente com diversificação alimentar, até porque, bem, pelo menos muitos amigos meus e tenho muitas amigas que tiveram bebés agora ou que estão grávidas, por acaso tem sido um ano muito giro, é muito giro esta fase. Se tivesses que dizer assim, passar algumas mensagens importantes aqui nesta fase da diversificação alimentar, que eu acho, muito honestamente, que é importante cada vez mais nós procurarmos ajuda de um nutricionista. Porquê? Porque nós estamos numa sociedade com demasiada informação, que, a meu ver, há muita desinformação associada a esta área é tão especialmente.
Mesmo a questão dos frutos secos, porque, ok, há o risco de aspiração, mas se for dado em manteiga, por exemplo, ou em farinha. ou em farinha, eles podem ser introduzidos mais cedo e pronto. E devem, são alergénios comuns. Era isso, exato. Estavas há pouco a falar disso e eu estava a pensar assim, pois, exatamente, farinha de amêndoa, de amendoim, do que quer que seja, introduzir de uma outra forma. Eu acho que há muitos mitos aqui associados, mesmo a questão do glúten e não glúten, porque quando é, quando é que não é, porque antes era quanto mais tarde melhor e agora já damos um bocado mais cedo também, aquilo tudo que estavas a falar, eu acho que há imensas coisas aqui. Então acho mesmo que é cada vez mais importante nós procurarmos este acompanhamento nesta fase, para também estarmos tranquilos a fazer as coisas, para não irmos para os extremos, que eu sinto muito que é fácil hoje em dia irmos para os extremos e nos colocarmos em caixas em tudo. E eu digo isto porque eu acho que isso desconstrói completamente a relação dos pais com a alimentação, das crianças com a alimentação e da própria dinâmica familiar. Mas assim, coisas que tu gostasses de trazer aos pais que estão neste momento a fazer diversificação alimentar com os filhos, assim, o que é que devemos ter mais, ou mais cuidado, ou para o que é que devemos olhar, ou o que é que era importante fazermos, trazer aqui algumas mensagens aos recém-pais acerca desta fase. Então, acima de tudo, aproveitem muito, porque é uma fase deliciosa, é mesmo, e passa a correr, passa muito rápido, e é uma fase tão gira em que os vossos bebés estão a aprender os sabores destes alimentos novos todos pela primeira vez, a gerir texturas. É uma fase que existem muitas dúvidas, especialmente quando são pais de primeira viagem, mas sempre, até porque, lá está, há muita informação, muita desinformação, e nós queremos sempre fazer o melhor pelos nossos filhos. Queremos sempre fazer o melhor pelos nossos filhos e é natural que vão surgindo dúvidas ao longo do caminho e é precisamente por isso que existem profissionais também para ajudar neste aspecto, mas eu diria assim que a mensagem mais importante para terem sempre em mente quando entram neste processo é acima de tudo a questão da alimentação responsiva, tentar ao máximo respeitar os sinais de fome e saciedade dos vossos bebés, não forçar a comer é muito importante e sempre que tenham dúvidas procurem ajuda. Vocês não são menos pais por procurarem ajuda e por precisarem de ajuda e é importante vocês estarem seguros no caminho que estão a fazer, porque vão sempre existir muitos comentários, muitas questões e nós temos muito essa tendência depois de questionar, mas será que estamos a fazer bem, será que estamos a fazer mal? E se vocês tiverem essa segurança, estas questões não são um tema. Sim, por isso aí a procura dos profissionais ser tão importante, não é? Que é, para imensas áreas da nossa vida nós não nos sentimos confortáveis, principalmente para pais de primeira viagem é tudo uma novidade. Cada criança é uma criança, cada dinâmica familiar é diferente da outra. Treinadores de bancada para vários temas vão haver sempre. E nós a dada altura ouvimos, já é tanta informação que é passada a toda a hora. Muita informação às vezes até contraditória. Depois, todas as outras pessoas que estão à nossa volta, ou seja, da mesma geração, de gerações diferentes, também tiveram as suas formas de estar com a sua dinâmica familiar e vamos estar a ouvir de todo o lado. Então eu acho que o procurar alguém, profissionais das diversas áreas, mas estamos a falar aqui concretamente da nutrição, para nos ajudar nesta fase, eu acho que é fundamental, porque outra coisa que eu sinto muito é BLW, é Bliss, por onde é que eu vou, como é que eu faço, o que é melhor, o que não é melhor, porque um é só calmão, mas nós também comemos sopa, somos portugueses. Isto também é outro tema que te deve chegar imenso. Imenso, imenso, e essa dúvida de qual é o melhor método. Pois. Que spoiler, não existe melhor método. Não existe, porque depende muito do bebê. Há bebés que aos 6 meses estão super interessados e disponíveis em explorar com as mãos e outros que não estão nem para aí virados e aceitam muito melhor em ser alimentados pela colher. E está tudo bem, não quer dizer que um esteja mais à frente que o outro. Acho que é muito mais aqui uma questão de sabermos adaptar, gerir expectativas acima de tudo, gerir expectativas, conseguirmos adaptar e manter na mesma uma oferta adequada do ponto de vista nutricional para esse bebê e saber respeitar os sinais de fome e saciedade é especialmente importante quando somos nós a alimentar o bebê. Porque se forem eles autónomos, acaba por ser mais fácil nesse aspecto. Agora, se somos nós, é importante também sabermos reconhecer esses sinais. De cerrarem a boca, virarem a cara, fazer aquele
aquela pintura maravilhosa no tabuleiro. E flexibilizar, não é? Sim. Eu acho que é uma área que pede muita flexibilidade. Flexibilidade e gestão de expectativas, eu diria que é assim, não pôr as expectativas muito altas, porque nós temos muita tendência de fazermos comparações. Porque o bebê da minha amiga, nesta idade, já comia X, Y e Z e o meu não. Será que estou a falhar? Será que estou a fazer alguma coisa mal? Será que o meu bebê está para trás? E isto muitas vezes não é assim tão linear de todo. Sim, acredito mesmo que não é nada linear. E esta autoculpabilização... Há muita culpa na maternidade. Pois. Imensa. Isso também é uma área que dava tema para um podcast. Pois, acredito mesmo. Sim. Mas aqui, lá está, com este apoio especializado, o feedback que eu tenho é que as famílias se sentem muito mais seguras, muito mais acompanhadas. À distância de uma mensagem, dizem-me, olha Inês, disseram isto e aquilo, e eu sei que já falámos sobre isso, mas fiquei com algumas dúvidas. E lá está, eu acho que o facto de terem alguém presentes no processo, que também lhes dá a confiança, que sabem que é profissional nesta área, acho que ajuda bastante a trazer esta tranquilidade, esta segurança. Queres-nos explicar um bocadinho desse tipo de acompanhamento que tu fazes? Porque eu acho que é importante, porque às vezes as pessoas pensam, sim, uma consulta isolada de nutrição. Não, ou tu trazes outro tipo de acompanhamento. Eu acho que era importante para as famílias perceberem também que tipo de acompanhamento tu acabas por trazer aqui. Claro. E o acompanhar ao longo do tempo, tu até falaste aqui que até aos 2 anos estavas a acompanhar estas famílias e se calhar é interessante perceberem que tipo de acompanhamento pode ser feito nesta área, como é que tu podes integrar aqui esta relação com as próprias famílias, esta dinâmica, porque eu acho que também há um desconhecimento de o que é que um profissional desta área ajuda, contribui, onde é que ele nos auxilia, qual é que é a intervenção? Eu costumo, lá está, existem várias modalidades de acompanhamento, mas aqui no que concerne a introdução alimentar, o acompanhamento que eu faço começa aos 6 meses, às vezes um bocadinho antes, porque existem muitas famílias que sentem necessidade de fazer uma preparação antes de iniciar e mesmo perceber, do ponto de vista de utensílios e materiais, o que é efetivamente necessário ou não. Porque hoje em dia, com a publicidade e o marketing todo que existe, eu acho que as famílias têm uma ideia muito errada de que precisam de 1001 coisas e super caras e, na verdade, precisam de muito pouca coisa e lá está, com muito pouca coisa conseguem fazer a introdução alimentar, não precisam aqui de ter um dispêndio muito, muito grande e muitas vezes faço essa consulta de preparação até para já esclarecer aqui algumas dúvidas, alguns mitos que possam estar mais enraizados. Falámos aqui um bocadinho sobre esta fase antes dela começar e depois então efetivamente ali mais ou menos por volta dos 6 meses, depende de que altura começa cada bebê, mas normalmente é por volta dessa altura, até aos 2 anos, vou fazendo esse acompanhamento das famílias durante todo o processo, a parte da evolução das texturas, a introdução dos alergénios, introdução de uma variedade de alimentos, a relação também à mesa, do ambiente à refeição, é um mundo. É um mundo e faço este acompanhamento todo através das consultas, mas também tenho um acompanhamento contínuo através do WhatsApp, que eu acho que ajuda muito, diferente, sim. porque lá está, na consulta falamos de muita coisa, mas há dúvidas que só surgem ao pôr as mãos na massa e pormos mais em prática, que acho que as coisas que falamos e acho que ter esse acompanhamento também no WhatsApp é uma mais-valia, porque lá está, a distância de um WhatsApp tem uma profissional especializada que se está a acompanhar, conhece a vossa família, conhece o vosso bebê e acho que sou suspeita, não é? Mas acho que é uma mais-valia que ajuda bastante nessa fase que há muitas dúvidas. Sim, sem dúvida. Eu acho que os programas de acompanhamento são completamente diferentes de consulta a avulso. Exato. Em que tu consegues realmente ser ali um apoio para aquela pessoa, para tirar uma dúvida que no momento aquilo pode trazer ali uma série de emoções que a pessoa não está a conseguir gerir, porque é tudo uma novidade. Claro. E acho que é super importante as pessoas sentirem apoio, principalmente nestes temas que nos trazem uma mudança interna tão grande, não é? Uma fase de uma mudança interna enorme para aqueles pais, não é? Porque não é só para a criança, é para o seio todo da família. Claro. E estarem à distância de um clique, no sentido de, ok, eu envio uma mensagem e daqui a um bocado, que seja, eu vou receber
uma resposta adaptada para eles. Exatamente, é isso. Acho que reconforto. em vez de ser uma consulta pontual, que é ali uma ajuda pontual, é uma ajuda contínua, é um acompanhamento contínuo. E eu acho que nesta fase nem faz sentido de outra forma, porque os bebés estão em constante desenvolvimento, em constante mudança, estão sempre a evoluir. É um acompanhamento que é mesmo necessário que seja contínuo. Sim, a cada dia são diferentes e têm comportamentos diferentes, acho que muito bom. E onde é que as pessoas te podem encontrar? Onde é que podem procurar o teu trabalho? Como é que podem chegar até ti? Podem chegar até mim através das minhas redes sociais, no caso no meu Instagram profissional, que é @nutri.ines.olsen. E neste momento estou a dar consultas e fazer acompanhamentos, quer online, que é mesmo através do meu projeto particular, mas também presencialmente na região de Lisboa e de Loures. Também faço aqui colaboração com algumas clínicas neste sentido, para famílias que procuram este acompanhamento nesta modalidade presencial, que acho que também é aqui uma ajuda boa. Às vezes acontece levarem mesmo alimentos para as consultas para fazermos evolução de texturas, quando há pais com muito receio, porque a evolução de texturas é um tema que muitas vezes causa aqui alguma ansiedade nos pais. Eu digo mesmo, ok, então vamos agendar a consulta para uma altura mais ou menos coincidida com o momento de refeição, trazemos os alimentos e fazemos essa introdução em consulta. E está tudo bem. Que giro. E mesmo na consulta online deve ser muito interessante. Também fazemos assim, às porque vezes. Estamos em casa e... É mais fácil no sentido em que estão no conforto de casa, não têm que se deslocar, e fazemos na mesma tudo, a avaliação dos bebês, tudo, mas online. Que giro. Acho isso fantástico, porque a pessoa até consegue estar na sua dinâmica e a fazer a consulta contigo. Acho que é mesmo muito interessante. Eu espero que vocês tenham adorado este episódio tal como eu. Não sei se é por estar nesta fase de tia que estava aqui com 1001 questões, assim, acho que dava para trazer a Inês mais umas quantas vezes aqui ao podcast para tirarmos aqui dúvidas e falarmos, porque o mundo da nutrição infantil, da pré-conceição, da conceição, de tudo. A amamentação seria outro tema gigante para termos aqui. Então eu acho que é mesmo um mundo para explorarmos e falarmos de um mundinho dentro desse mundo. E eu gostei muito, obrigada pela tua disponibilidade, pelo trabalho que tu estás a trazer, que eu acho mesmo que é importantíssimo e que faz a diferença, não é só por ser importante, é porque faz mesmo a diferença na qualidade de vida daqueles que estão agora a iniciar este processo, e que eu acredito que é mesmo um momento de mudança, mas também uma grande oportunidade, e nós começamos pela palavra oportunidade, uma grande oportunidade para, enquanto famílias, nós também mudarmos os nossos próprios hábitos, fazermos diferente connosco, porque queremos tanto trazer o que é de bom aos nossos. Também é um momento para cuidarmos de nós. É um incentivo para cuidarmos de nós. Sim, sem dúvida nenhuma. Então acho que é mesmo aqui uma janela de oportunidade gigante. Por isso partilhem este episódio, partilhem o trabalho da Inês, procurem-na. Espero que sim, que daqui deste episódio algumas pessoas deem este passo para procurar o teu trabalho, o teu acompanhamento. E sigam o podcast, porque é uma forma de ajudarem este podcast a chegar a mais pessoas que precisam de realmente ouvir sobre estes temas. Obrigada, Inês. Muito obrigada pelo convite. E que continues a fazer este trabalho maravilhoso.